A questão de Nietzsche é o valor dos valores. É avaliar esses valores que já existem por trás das nossas afirmações, construções, etc., etc., do ponto de vista da vida. Como assim? Ora, vou mostrar aqui para vocês, no material que eu deixei, da genealogia da moral, que a questão de Nietzsche é não apenas desvelar os valores, mas perguntar: esses valores promovem a vida ou eles obstruem a vida? Esses valores que nós sustentamos e defendemos, às vezes sem saber, eles são valores que permitem, incentivam, fomentam esse movimento vital de ser mais, de expansão, de movimentação, de diferenciação, ou eles são valores que castram, que conservam formas dadas, ou são valores que obstruem esse movimento que é próprio da vida, de ser mais, de expansão. Né? Então, a questão do valor dos valores é a questão que põe em xeque todos os valores a partir do critério da vida. Né? O valor desses valores para a vida. E com isso, Nietzsche tem ele passa a dispor, né, de uma ferramenta, né, muito poderosa de análise, né, ao ponto de ele se concentrar bastante na moral, né, de perceber que a moral, os valores morais, são muito mais influentes e são muito mais importantes em qualquer discussão teórica do que as próprias afirmações, as próprias visões, as próprias teorias. Né? Porque a questão é a seguinte: dada uma afirmação como, por exemplo, uma afirmação filosófica de Kant, né? Kant, ele gosta de dar maior valor em implicar com Kant, que sustentava o desinteresse, né, como elemento moral por excelência. A ação moral é a ação desinteressada, porque seria a ação movida pela lei racional. Estou só dando um exemplo, tá? Do modo de proceder a partir desse instrumental. Em vez dele simplesmente dizer está errado, não é assim que funcionam as coisas, ele primeiro faz o seguinte: quais valores estão por trás dessa afirmação? Né? O que esse cara valoriza? Ele valoriza a obediência, ele valoriza tudo aquilo que contradiz os interesses, os impulsos, né? Ele valoriza, sobretudo, a consciência, valoriza bastante, por achar que a consciência, né, pode conduzir a vontade e, portanto, a ação para longe dos nossos interesses, que é uma coisa muito questionável, né? É uma coisa quase masoquista. Né? É uma coisa de alguém que obedece, Nietzsche diria, não consegue afirmar os próprios interesses e quer fazer isso com os outros. Quer elevar isso à lei universal, quer levar isso a algo neutro, né? Algo neutro no sentido de dizer, olha, é assim que funcionam as coisas, vocês também devem agir assim. É muito curioso, né? E aí, por isso que, enfim, há uma chuva de críticas aí sobre Nietzsche, porque ele, no fim das contas, sustenta que esse procedimento é o procedimento de um psicólogo. Né? Um psicólogo no sentido de daquele que analisa a alma, entre aspas, humana. Né? Não psicólogo no sentido atual do clínico, né? Daquele que atua e tal. Mas um psicólogo no sentido daquele que estuda, daquele que se debruça sobre a psique, né? Psique humana. E aqui entendido, claro, em Nietzsche, como algo vinculado ao corpo e vinculado a essa esfera da vida e da imanência que eu falei agora há pouco. Então, é a análise de um psicólogo, né, Nietzsche diria. Ele não está
preocupado em refutar ou confirmar afirmações filosóficas em um primeiro momento, tá? Isso não quer dizer que ele não proponha nenhuma afirmação para além do âmbito da psicologia, entre aspas, né? Por quê? Porque se a gente não põe, se a gente não tematiza a questão dos valores, a gente fica o tempo todo querendo tornar essas afirmações imparciais, acaba ficando, como é a palavra? Ocorre um auto-ofuscamento dos nossos próprios interesses e a gente passa a querer sobrepor o nosso interesse ao interesse do outro, né? E acaba querendo convencer o outro e acaba querendo, palavrinha mágica, colonizar o outro, né? Isso tudo ocorre, Nietzsche diria, por essa falta de sutileza, sei lá, de finura em perceber os interesses por trás das afirmações e de supor que existem afirmações desinteressadas, universais, neutras, objetivas e imparciais, né? E o pior é quando uma afirmação desse tipo se passa por desinteressado, universal e tal, é uma afirmação que carrega valores que negam a vida. Aí, então, há um empobrecimento vital que vai se propagando, que vai se aquela palavra? Disseminando, né? Vai se propagando por meio desses valores. Por quê? Porque essas afirmações se propõem como universal. A gente acredita até hoje, né? A gente acredita, né? A filosofia lá de Kant, disciplina de ética aí. Nossa, cara, é verdade. Quando a gente age pelos impulsos, a gente tende a passar por cima dos outros, a gente não sei o que, não sei o que. Mas não é muito semelhante impor uma afirmação como universal, também não é passar por cima dos outros, né? Impor esse suposto interesse desinteressado da razão como, né, algo objetivo, também não é passar por cima de outras formas de racionalidade que sequer são reconhecidas, né? Também não é passar por cima dos desejos, porque qual é o problema, né? Por que é tão problemático assim os interesses, os sentidos, né? Então, como eu ia dizendo, é mais problemático ainda, além desses valores se ocultarem, né, e passarem, essas afirmações passarem como neutras, como desinteressadas, é mais problemático ainda quando elas carregam valores que negam a vida como vontade de potência, né, que negam, que impedem essa expansão, que impedem a diferenciação, que vão só atuando apenas na conservação das formas dadas, né, na limitação, na obstrução, né? Então, é mais ou menos nesse sentido também que o Nietzsche critica o Schopenhauer, né? Eu tinha dito para vocês que o Nietzsche diz que o Schopenhauer tinha problemas sexuais, né? Quer dizer, também é a análise de um psicólogo, né? Um psicanalista antes do tempo, né? Que não existia ainda psicanálise, mas Nietzsche tem umas sacadas assim, né? Muito, muito interessantes. Ora, Schopenhauer tinha um desprezo, né? A gente pode colocar nessas palavras, uma desvalorização da vontade ao ponto de sustentar que a única saída para todos os seres humanos, mais uma vez a universalidade aí, a única saída para todos os seres humanos seria negar o máximo possível a vontade, que a vida é sofrimento, né? Que o descansar no nada, né, seria a única felicidade possível, que o sofrimento é positivo, que o prazer é negativo, né? Veja só as palavras que ele usa. O prazer é negativo, não no sentido, ele não quer imediatamente desvalorizar o prazer. O que ele está dizendo é positivo no sentido da existência mais concreta. O que é mais concreto é o sofrimento, que a gente sente na carne o tempo todo.
O prazer, ele é como se fosse uma suspensão do sofrimento, já que o sofrimento é a ordem, né? O prazer é quando há suspensão do sofrimento. Então, o prazer é uma simples suspensão, é um simples negativo, né? E aí, mas veja só como essas palavras carregam valores, né? E aí, na análise psicológica, que Nietzsche chama de fisiopsicológica, para não justamente não confundir com a psicologia racionalista do tempo dele, essa análise permite ele fazer esse tipo de constatação, né? E aí você pode dizer, tá, mas qual é o valor filosófico disso, né? Nietzsche sustenta que se não esse passo não for dado, a gente fica preso num círculo, né? A gente fica preso num círculo de valores negativos que não está só em Schopenhauer, que não está só em Kant, que remete a Platão, ao cristianismo, né? Então, se a gente quer fazer uma filosofia que saia desse círculo, né, negativo, de proposições, de teorias, de concepções que permitam a vida, permitam a criação, né, também, que é sinônimo, vida também é sinônimo de criação, a gente precisa constatar esses valores. Enquanto a gente não constatar, a gente fica discutindo, chamando o outro de burro, como eu vi um dia desse no Facebook, né? Você não põe a outra dimensão, ou uma dimensão mais tão importante quanto a consciência, né? Que são os impulsos, a gente pode chamar também de desejos e afetos. Se a gente não pôr esse elemento em discussão, a gente supõe que somos tão autoconscientes que as nossas teorias, as nossas visões de mundo, as nossas afirmações e negações e juízos e tudo, foi fruto de um raciocínio autônomo. E aí a gente se engana sempre, porque quem mais se engana, eu diria, são as pessoas mais esclarecidas, né, no sentido do estudo, da instrução, porque principalmente o pessoal da filosofia, né? Só um parêntese aqui, que parece que, né, mais estuda, mais acha que sabe de tudo, né? E aí esquece, né? Admiram tanto Sócrates, esquecem aí de alguma coisa que o Sócrates falou que poderia fazer eles pensar. E aí mais acha que sabe de tudo e mais se engana, porque supõe que descobriu a verdade, supõe que o caminho que ele segue é o caminho objetivo, o caminho da argumentação, o caminho da razão, quando Nietzsche diria tudo isso, todos os nossos pensamentos, conclusões, raciocínios, são colocados em certas trilhas, em certos caminhos, pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, né? Pode traduzir a palavra aí para que talvez fique mais compreensível, pelos nossos impulsos e afetos, né? E aí, como esses indivíduos se acham esclarecidos, acusam os outros de serem burros, de serem ignorantes, senso comum, não sei o quê. E, mais uma vez, mantém o status quo, né? O status de coisa do mesmo jeito, o estado de coisa do mesmo jeito, e nem influi, nem contribui com nada, né? E aí, então, por isso que eu estava dizendo, esse trabalho aí do fisiopsicólogo, né, da fisiopsicologia nietzschiana, tem essa função, tem essa importância de um trabalho prévio, né, de um esclarecimento prévio daquilo que condiciona nossas afirmações, o próprio modo de enxergar o mundo. Nietzsche chega a dizer, num fragmento, que a nossa percepção sensível, a nossa própria percepção, o ver, já é carregado de valores. Porque tem coisas que você ignora quando olha, né? Tem coisas que é tão imediato o juízo, né? O juízo moral, ou seja, o juízo carregado desses valores que estão inscritos no corpo, né? Nos impulsos e afetos, que a gente sequer tem consciência, né? Que a gente sequer chega a ter consciência.